Oi, gente, acabei de chegar em casa, eu tô, tipo assim, super eufórica, porque eu vim dar aula de dança correndo, eu vim super inspirada pra fazer mais um vídeo de O Caminho do Artista. A gente tá terminando a semana 10, eu tô muito feliz, recuperando o senso de autoproteção. Essa semana vamos explorar os perigos que podem estar de tocar em nosso caminho criativo. Como a criatividade é espiritual, muitos perigos são da mesma natureza. Nos relatos, tarefas e exercícios, buscaremos os padrões tóxicos de comportamento e de pensamentos aos quais nos agarramos e que bloqueiam nosso fluxo criativo. Esse capítulo fala muito sobre como a gente se poda, como a gente se auto-sabota, como a gente corta as nossas próprias asas, sabe? A criatividade é a energia de Deus fluindo através de nós. Quando temos clareza sobre quem somos e o que estamos fazendo, a energia flui livremente e sem esforço. Então, pensando no meu bloqueio criativo, eu posso levar em conta o fato de que durante muito tempo, justamente por não saber como me tornar uma cantora profissional, eu acreditei muito no que os outros falavam, fosse na internet ou em qualquer outro lugar. Por exemplo, quando eu comecei a fazer lives no TikTok, quando eu criei meu TikTok, vocês têm que fazer a live assim, assim, assado, vocês têm que falar isso e isso assim para as pessoas darem presente para vocês têm que cantar uma música conhecida. Ou quando eu comecei a fazer covers no YouTube, vocês têm que cantar as músicas que estão mais em alta pro vídeo viralizar e não sei o quê. Isso não é ser artista. Isso não é ser nada de artista, sabe? Eu não dava espaço pra minha criatividade fluir. Tem alguns vídeos no meu outro canal de 2018, 2019, vocês vão ver que tem coisas criativas ali. Mas eu ficava tão presa nessa coisa de isso aqui não vai me levar a lugar nenhum, porque isso aqui é simplesmente o que eu quero fazer, eu tenho que acreditar nessas pessoas que estão mais à frente. Eu ficava tão presa nisso que eu acabava me bloqueando sem perceber pra poder fazer o que essas pessoas falavam, porque eu achava que o que elas falavam é que ia me levar pro lugar que eu queria chegar. Quando resistimos ao que essa energia pode nos mostrar ou para onde pode nos levar, muitas vezes sentimos insegurança e descontrole. Então queremos interromper o fluxo e retomar a sensação de controle. Pisamos com força no freio psíquico. Essa coisa de sensação de controle tem muito a ver com ansiedade. E eu lembro que 2019 foi um ano que eu estava sofrendo muito de ansiedade. Conforme entrou a pandemia e eu fui podendo trabalhar única e exclusivamente com a minha música, com a minha arte, eu fui conseguindo controlar essa ansiedade. Mas à medida que eu ia me baseando em números, me baseando no que as outras pessoas falavam, nos números que as outras pessoas tinham conquistado, porque eu participava de uma comunidade, mas não era uma comunidade criativa. Parecia mais uma competição. Isso ia fazendo com que eu sentisse que eu não tinha mais controle, porque tudo que eu podia fazer eu estava fazendo e eu não estava vendo os efeitos que eu deveria ver. Eu comecei a sentir insegurança e descontrole, porque aí você começa a se questionar, pô, será que eu sou boa mesmo? O que eu tô fazendo de errado? E aí de repente vem uma pessoa do nada, você tá fazendo, sei lá, conteúdo há 3 anos e vem uma pessoa hoje do nada fazer um conteúdo viraliza e você, tipo, o que eu fiz de errado? O que eu não fiz? O que eu fiz de mais que eu não devia fazer? Isso de alguma forma é se auto-sabotar. Tem muita coisa aí. Tem autocomparação, tem ansiedade, tem uma pressão, tem um não respeitar o fluxo criativo que vai passar por você se você der espaço pra ele passar. Pisamos com força no freio psíquico. Eu lembrei muito do Hélio Couto quando eu li isso aqui, porque o Hélio fala assim, a onda vem e se você não pisar no freio, você vai ter tudo que você quer. Tcharam! E é muito sobre isso. E aí, essa semana, eu ainda tô com um pouco daquilo na cabeça de tipo, tá, eu já entendi tudo que me levou ao bloqueio, eu já entendi muita coisa que eu não posso mais ser ou sentir pra que as coisas fluam melhor, mas eu não sei muito bem o que fazer ou como fazer ou por onde começar. Mas foi uma semana muito mais tranquila do que as outras, porque eu percebi que eu não precisava controlar nada. Aí ela ajuda a gente a entender como a gente se auto-bloqueia. Ela fala, por exemplo, que um amor que não deu certo pode ser um grande bloqueio. E ao invés de você focar nas coisas que você pode fazer criativamente pra você, coisas boas que você pode fazer pra você fica ali ruminando. E ela dá outros exemplos aqui que me fizeram entender muita coisa, porque até então eu sentia que meu bloqueio tinha muito mais a ver com algo que eu não conseguia ver e identificar. Mas agora eu tô conseguindo ver esse outro fator do bloqueio que é mais ativo, que é algo que eu sei que eu faço, ficar ruminando, ficar me questionando por que não deu certo, ficar me questionando e se, ao invés de sentar e deixar fluir. Eu escrevi alguns bloqueios meus, que pode ser que ressoe com alguém. Ruminar, ter a necessidade de controle, autocomparação e não estar presente espiritualmente. Isso tem muito a ver com ansiedade. Reconhecer isso foi muito bom, porque foi como se eu tirasse um peso de dentro de mim. Às vezes, até algo que a gente faz demais, que a gente acha que é bom pra gente, pode ser uma forma de nos bloquear. É porque a gente mantém a nossa mente muito ocupada com alguma coisa específica, ao invés de sentar, estar presente e se divertir. Aqui ela fala, tem um parágrafo que ela fala sobre se divertir. A gente se culpa muito quando a gente tá se divertindo ou descansando
agindo como uma criança, porque todos nós temos a nossa criança interior. Justamente nesses momentos que a criatividade vem. É justamente nesses momentos que nós nos tornamos artistas. Eu li uma coisa essa semana também, nesse livro, sobre uma ansiedade que eu tenho, que é a rotina do artista. É muito diferente de um trabalho convencional. Pode ser que um dia a gente tenha um dia agitado de trabalho, pode ser que outro dia seja mais calmo, e a gente precisa desses dias ou dessas horas sem fazer nada, deitados aqui, pintando, colorindo, escrevendo, ouvindo música, ou até vendo uma série ou um filme. A gente precisa desses momentos para se inspirar, e isso faz parte da rotina de trabalho de um artista. Isso não é vagabundear, isso não é coçar saco. Tem uma parte da minha mente que acho que ainda tá muito infectada pelas expectativas dos outros. Tem gente que gosta muito de bater no peito e falar: eu trabalhei muito para conquistar isso aqui. Ok, mas a gente não pode deixar esse tipo de discurso intoxicar a gente. Cada um tem um tipo de trabalho. Em alguns momentos de autocomparação, eu ficava pensando assim: poxa, fulano chegou lá, fulano trabalhou muito, eu não tô trabalhando nada. Sendo que eu tô aqui fazendo a minha mente trabalhar e várias ideias estão nascendo. E falando em ideias, foi uma semana muito legal porque eu tive várias ideias. Escrevi uma música nova, eu não sei se vou continuar trabalhando com ela, mas foi muito legal me perceber escrevendo num ritmo diferente. Além disso, eu tive outras ideias também pro meu trabalho aqui na internet, porque assim que essas semanas acabarem, eu vou me dedicar a um trabalho de criação de conteúdo, tanto nesse canal quanto no TikTok, que vai andar em paralelo com a minha carreira musical, obviamente. Ainda não tem nada muito estruturado, mas eu tive algumas ideias e foi muito interessante perceber que teve um dia na semana que eu não fui muito produtiva. E sempre tem uma parte de mim que quer se culpar por isso. E aí quando foi à noite, eu tive um insight e várias ideias vieram na minha cabeça sobre esse trabalho com criação de conteúdo. Eu sei que na mesma hora eu levantei, eu peguei minhas páginas matinais que eu escrevo à noite, anotei tudo, eu reativei uma conta antiga e eu falei: bom, agora tá tudo pronto, é só eu começar a gravar e postar. Agora a gente tem uma outra questão, que é o meu celular, que não tá funcionando muito bem pra gravar vídeos, eu vou ter que arranjar outro, mas isso é uma coisa que a gente vai resolver depois, uma coisa de cada vez. Ficar parada, ter um dia mais calmo, menos produtivo, me deixou mais presente pra ouvir as coisas que estavam chegando pra mim. E eu falei: eu não posso pisar no freio, deixa eu abraçar todas essas ideias. Não dá pra fazer tudo agora? Deixa eu anotar e colocar em prática à medida que o tempo for passando. Eu também percebi que eu estive mais sociável esses dias, e isso foi legal. Mesmo sendo introvertida, eu sei a importância de socializar, e eu percebi uma facilidade. Eu acho que essas semanas estão servindo não só pra cura artística, mas pra cura emocional e mental também. Agora eu vou fazer a checagem rapidinho aqui. Quantas vezes você escreveu a página nessa semana? Eu escrevi 4 vezes. Ler suas páginas levou alguma mudança? Sim, eu tô vendo o meu crescimento e eu tô confiando mais em mim. Quanto mais eu escrevo, quanto mais eu sou verdadeira comigo mesma, mais eu confio em mim mesma e menos ouvido eu dou aos outros, porque o nosso caminhar, quem define é a gente. A gente é que pavimenta. E se der errado, que bom que deu, porque foram as nossas escolhas e a gente vai aprender com os nossos erros e a gente vai crescer. Porque quando a gente deixa os outros escolherem pela gente, se der alguma coisa errada, o que a gente vai aprender disso? Aprender a não confiar nos outros. Né? Então eu tô me sentindo muito orgulhosa de mim mesma, de alguma forma ansiosa, porque eu ainda quero praticar mais isso, não dar ouvido pros outros. É assim que eu quero, é assim que vai ser. Ah, mas eu não quero saber, é assim que eu quero, é assim que vai ser. Então tem uma ansiedade dentro de mim, porque eu quero viver assim daqui pra frente, porque a vida inteira foi sempre eu achando que os outros sabiam mais do que eu. E agora finalmente eu tô confiando mais em mim, isso é muito bom. Teve o seu encontro com o artista essa semana? Não tive. Vivenciou uma sincronicidade essa semana? Vivenciei sincronicidade, sim, vi horas iguais mais de uma vez, vi 15 e vi 16. Essas são as que eu lembro agora. Sonhei com o show da Lady Gaga, eu sou muito fã de Lady Gaga, muito Little Monster, e eu tô muito ansiosa pro show aqui no Rio. Eu sonhei com esse show essa semana, foi um show maravilhoso. Eu conseguia chegar perto do palco, ela olhava pra mim, ela interagia comigo, ela cantava Judas, tinha um discurso, depois ela ia cantar Shallow. Quando ela ia cantar Shallow, eu acordei, mas foi muito bom. Aconteceu mais alguma coisa essa semana que você considerou significativa? Eu escrevi uma música nova, mas ainda não terminei, e decidi trabalhar com criação de conteúdo. Tenho umas ideias bem legais. Reativei minha conta antiga do TikTok pra essas criações. Bom, essa foi a semana 10. Eu não tinha muito mais do que isso pra falar. Realmente foi uma semana que eu me senti muito leve. Senti as coisas fluindo mais. É como se eu entendesse as coisas mais rápido. É como se tudo que eu tivesse lido até aqui fizesse sentido, tipo, agora isso tudo se encaixa. E aquela coisa de relaxar pra aproveitar o momento, pra aproveitar a vida, pra viver a vida. Às vezes a gente tá tão preocupado, tão nervoso, tão isso, tão aquilo, que a gente não tá vivendo presente. Essa semana eu me senti muito presente. E isso é uma coisa que eu valorizo muito. Pra mim, pelo menos, é o que me faz bem. É o que me deixa em paz. É o que me torna mais criativa. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!